esfera de energia laranja ou branca. Nutrição, água, sucos, ginseng, guaraná, catuaba. Equilíbrio, a harmonia da energia, fluidez, desrepressão. Desequilíbrio, medo da troca sexual, repressão de si mesmo. Poder de geração. Básico, irrigação da coluna. Visualização, círculo vermelho ou quadrado. Nutrição, ginseng. Equilíbrio, ânimo de fazer as coisas, de viver. Desequilíbrio, medo de viver, falta de disposição física, alienação, apego às coisas. Potencial energético. Podemos trabalhar não só os chakras, mas também os parachakras, pois estaremos ativando aspectos evolutivos diferentes. Yogis da época usavam bijamantras em sânscrito para ativarem os chakras e nomes de divindades para ativarem os parachakras. Essas divindades são mantras de ativação e desenvolvimento do lado espiritual dos parachakras, chakras espirituais, do corpo espiritual. Estes parachakras não são ativados pelos bijamantras, que são mais conhecidos de vibração mais densa. A vibração dos parachakras é muito mais sutil e elevada, alta, e só respondem a uma ressonância mais sensível à atmosfera espiritual, sintonia fina, uma vez que estão um nível de densidade acima. Para cada chakra e seu respectivo parachakra, há um bijamantra e uma divindade mântrica destinada ao parachakra, com exceção apenas ao coronário, que por sua natureza altamente elevada e transcendental, não é mais sensível aos bijamantras e divindades mântricas. Ele é a união do céu com a terra, o eu com o todo, e não comporta mais dualidade ou divisão. Os bijamantras são nomes que evocam egrégoras, ou seja, mantras poderosos para serem vibrados em cada um de seus respectivos parachakras. Veja abaixo: básico, bijamantra do chakra, Lão, divindade do parachakra, Dakini sexual, bijamantra, Vão, divindade Rakni umbilical, bijamantra, Rão, divindade, Lakini cardíaco, bijamantra, Yan, divindade, Kakini laríngeo, bijamantra, Ão, divindade, Shakini frontal, bijamantra, Om, divindade, Akini. Mas se os bijamantras ativam os chakras e seus respectivos poderes bioenergéticos, que benefícios trazem o uso dos parachakras? Para cada chakra principal há uma conexão física com uma glândula endócrina, uma conexão bioenergética e uma conexão sentimental. É melhor usar a referência a sentimento em vez de emocional, de emoções, já que estas últimas são densas. Emoção é algo denso e sentimento algo sutil e elevado. O desenvolvimento dos chakras atua na mediunidade, experiência fora do corpo e Kundalini do praticante. O desenvolvimento sentimental dos parachakras proporciona uma série de efeitos sutis e importantes no bem-estar consciencial e na qualidade de vida espiritual do ser. Para entender melhor esta associação com o lado psíquico e espiritual dos chakras, precisamos aprofundar o entendimento sobre os chakras e sua relação com faixas vibratórias de nossa existência cotidiana. Ao analisar a virtude e o defeito do chakra e seu respectivo parachakra, descobriremos que o mantra adequado, divindade mântrica, irá ativar as virtudes e diluir os defeitos, citados a seguir. Chakra básico, governa a dimensão física, energizando e fortalecendo o corpo, sendo responsável pelo seu bem-estar físico e leis da sobrevivência, controlando o medo e o mundo dos instintos. Virtude respectiva, autoimagem sadia, autoconfiança, pés no chão, adequação social, planejamento estratégico, procura de metas. A pessoa que o tem energizado possui um sentido prático de vida, prazer de viver, senso de administração, pé no chão, objetividade, ideias bem definidas e fecundas e projetos realizáveis. Quando em desequilíbrio, gera complexo de inferioridade, baixa estima, insegurança, medo de viver, sentimento de fuga, inadequação social, preguiça, etc. Use o mantra Dakini para desenvolver uma prosperidade que é saudável, para retirar o medo de viver, a negação do prazer e para as fobias, exemplo, síndrome do pânico. Chakra sexual, forças criativas, ação desintoxicante, desprendimento, livre fluxo de sentimentos e prazer de viver.
Virtude respectiva, emoções controladas e calmas, porém, variadas. Franqueza e naturalidade, sentimento espontâneo, criatividade, admiração e entusiasmo pela vida. Em desequilíbrio, demasiado emocional, amor possessivo, paixão descontrolada, ciúme. Negação ou recusa da sexualidade, sexualidade grosseira e viciante, perda da admiração pelas maravilhas da vida. Sexualidade sem amor, falta de flexibilidade, intransigência. Use o mantra Hakini para trabalhar bloqueios emocionais da troca sexual e do lidar com o prazer da vida, em todos os níveis, não apenas no sexual. Para equilibrar a exacerbação emocional e controlar os picos de euforia e os vales de depressão. Chakra umbilical é considerado o chakra das emoções mais densas, ataques de raiva e ciúmes e mediocridades em geral, e, por isso mesmo, bastante visado por entidades desequilibradas e também nos trabalhos de desobsessão. Centro de força, vitalidade, relacionamento ativo com o exterior, sede da personalidade. Identidade pessoal, purificador dos instintos e desejos. Manifestador emocional, receptador e transmissor de vibrações. Maior ponto de expressão da manifestação do ego. Virtude respectiva, flexibilidade quanto às energias, abertura a mudanças. Sensação de paz e harmonia interior. Aceitação de si e dos outros. Proteção de vibrações negativas e irradiação de positivas. A pessoa sabe lidar bem com as próprias bioenergias. Em desequilíbrio, atado, com medo de deixar que as coisas se manifestem. Necessidade de controlar as coisas com o seu ponto de vista. Inquietação e insatisfação. Enorme impulso de atividade. Dificuldade para relaxar. Nervosismo, irritação, má digestão de fundo nervoso. Desânimo e abatimento. Esquiva, medo de novas experiências. Repressão dos sentimentos, busca exagerada de reconhecimento, dificuldade em lidar com as próprias bioenergias. Use o mantra Lakini para os bloqueios das expressões do ego e atuar na esfera superior disso tudo. Para desenvolver a humildade e a serenidade e para conviver no meio de energias antagônicas. Chakra cardíaco, com o despertar deste chakra desenvolve-se a eloquência, domina-se a linguagem, a poesia. Controla-se os sentidos e as funções físicas. Adquire maior poder de cura através das mãos. Tem por característica a consciência do eu. Produz uma personalidade compreensiva, generosa e altruísta. Surge o líder nato. Virtude respectiva, compaixão, capacidade de perdoar, intuição. Otimismo e bom humor constantes. Grande amor pela humanidade, karma coletivo. Capacidades de cura e de eloquência surge, capacidade de convencer as pessoas. Em desequilíbrio, coração fechado, desespero. Espera de reconhecimento pelo amor dado. Frieza afetiva. Incapacidade de receber amor. Embaraço e desdém diante do que é meigo, suave ou poético. Sarcasmo. Use Kakini para trabalhar o medo de amar e medo da entrega. Chakra laríngeo, centro da capacidade de expressão humana. Comunicação e inspiração. Autoreflexão, consciência do corpo mental. Virtude respectiva, razão, lógica, flexibilidade, empatia. Expressão livre dos sentimentos, comunicabilidade ampla, pensamentos e conhecimentos. Honestidade interior. Capacidade de ouvir os outros. Fidelidade a si mesmo. Saber dizer não. Não se deixar envolver e influenciar. Comunicação direta com os seres de outros planos da existência. Independência interior. Em desequilíbrio, rigidez, preconceitos, não aceitação do ponto de vista alheio, intransigência. Dificuldade para refletir sobre os próprios sentimentos. Exprimir emoções sob forma de ações imponderadas. Enclausuramento na própria intelectualidade e racionalismo. Palavreado, linguagem rude e fria. Manipulação dos outros. Excesso de justificativas. Use Shakini para trabalhar a expressão psíquica ou sentimental. Um exemplo é aquela pessoa que ama, mas sente dificuldade em confessar que ama e expressar esse amor.
Chakra frontal relaciona-se com determinação e força de vontade, autocontrole, paciência, capacidade de perdoar e bem-aventurança. Sabe das forças mentais mais elevadas, discernimento intelectual, memória, vontade, percepção consciente do ser, força do pensamento. Criação de novas realidades. Cura, clarividência, clareaudiência, intuição. Virtude respectiva, razão, lógica desenvolvidos. Intelecto desperto, destreza mental, habilidade de visualização mental, compreensão intuitiva. Capacidade de abstrair. Mente aberta para as verdades abstratas ou místicas. Idealismo, sonhos e pensamentos. Percepção extrasensorial. Universalismo, competência de síntese. Glândulas endócrinas. Glândulas são grupos de células, agentes bioquímicos que separam certas substâncias do sangue e delas produzem novas substâncias. As secreções hormonais. Hormônio são agentes bioquímicos que influem no funcionamento dos órgãos. Eles são projetados pelas glândulas endócrinas na corrente sanguínea e têm como função o estímulo de diversas funções no metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas através das quais o organismo assimila as substâncias necessárias à vida e elimina as desnecessárias. As glândulas endócrinas são fundamentais para o crescimento e para as funções de reprodução. A maior glândula do sistema endócrino é o pâncreas. Principais glândulas. 1. Pineal, epífise, parte do encéfalo, centro do crânio, abaixo dos hemisférios cerebrais, entre o terceiro e quarto ventrículo cerebral. 2. Hipófise, pituitária, parte frontal interna da cabeça. Entre os olhos. 3. Tireoide e paratireoides, parte baixa do pescoço, parte frontal, parte anterior da traqueia, perto da garganta. 4. Timo, não é uma glândula e sim um órgão imunológico. Parte superior do tórax, acima e na frente do coração. 5. Pâncreas, área central abdominal. 6. Gônadas, testículos e ovários, parte inferior do ventre. 7. Suprarrenais, acima dos rins. Funções. 1. Hipófise, ou pituitária. Glândula de comando do sistema glandular juntamente com o hipotálamo. Dizem que o chakra relacionado a esta glândula, ou seja, o frontal, tem 96 pétalas que são divididas ao meio, sendo 48 para um lado e 48 para o outro lado, talvez por estar ligada a uma pétala ao hipotálamo e a outra parte ligada à parte anterior da pituitária, através dos dois nadis, ida e pingala, que terminam nessa localização, entre as sobrancelhas. O hipotálamo estabelece uma ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, pois contém em seu interior células nervosas. A hipófise, ou pituitária, sempre foi alvo de intensa curiosidade para os cientistas, que procuravam descobrir quais são as funções dessa misteriosa glândula, situada logo abaixo do nosso cérebro, na altura do nariz, em direção à nuca. Na Grécia Antiga, a curiosidade se voltou para a haste que segura a hipófise, pela qual a glândula recebe e envia informações ao hipotálamo. Na opinião dos gregos, essa haste transportava o espírito vital da corrente sanguínea para o cérebro. Recebia de volta a secreção cerebral que descia até a hipófise e seguia até a cavidade nasal como muco, em grego, pituita, daí o nome da glândula. É admirável saber que há 2500 anos os gregos já suspeitavam que a pituitária seria um elo entre o cérebro e o resto do corpo humano. Só no fim do século XIX é que se suspeitou que a hipófise poderia secretar hormônios, e que tanto o excesso de certas secreções como a falta de algumas substâncias hormonais poderiam levar a várias doenças já conhecidas na época. Quais hormônios são secretados pela glândula? Com o melhor conhecimento da fisiologia da pituitária, notou-se que a famosa haste dos gregos antigos é, de fato, a ponte que leva e traz informações vindas de núcleos de células cerebrais na área do hipotálamo. Hoje sabemos que esses núcleos secretam substâncias que estimulam a hipófise a fabricar hormônios. Um exemplo da coordenação entre o cérebro e o sistema hormonal é a puberdade.
O cérebro já está programado para indicar quando deve começar o estímulo aos hormônios e quando eles têm sinal verde para começar a transformação de uma criança em um adolescente. Gostamos de comparar este complexo sistema a um despertador de relógio. O despertar da puberdade ocorre quando os núcleos do hipotálamo passam a enviar mensagens bioquímicas para que a hipófise inicie o processo de secretar hormônios, e estimule os ovários nas meninas e os testículos nos meninos. Desde a vida fetal, no útero materno, a hipófise já funciona estimulando a tireoide a trabalhar por meio da secreção de um hormônio conhecido como TSH. Outro hormônio muito importante ainda na vida fetal é o de crescimento, GH, secretado de forma contínua para que a criança tenha um desenvolvimento normal. A hipófise também controla as glândulas suprarrenais por um hormônio chamado ACTH. Outro hormônio, a prolactina, estimula a lactação logo depois do parto. As notáveis características da hipófise é impressionante como essa pequenina estrutura é capaz de fazer coisa. Pesando cerca de 600 mg, a hipófise é dividida em duas porções, a anterior, ou adenohipófise, que fornece os hormônios que controlam as outras glândulas do corpo, e a posterior, ou neurohipófise, que basicamente regula nosso metabolismo quando se trata de água e sais minerais. A glândula, portanto, é um verdadeiro centro de regulagem e manutenção do nosso sistema hormonal. É indispensável desde a vida fetal, para que a criança em gestação tenha o estímulo necessário para começar a produzir hormônios da tireoide. Eles são absolutamente essenciais para que o recém-nascido tenha crescimento normal e ótimo desenvolvimento cerebral. Da mesma forma, o hormônio de crescimento, GH, é extremamente importante para o estímulo das zonas de crescimento ósseo, mesmo depois do término do período de crescimento da criança e do adolescente. É curioso saber que o GH é secretado à noite, durante o sono da criança, em repetidos picos. Eles são mais frequentes quando o período de crescimento é mais intenso. O GH também é secretado durante o dia, principalmente quando a criança pratica exercícios aeróbicos. Entre os outros hormônios regulados pela hipófise está o ACTH, que controla a secreção dos vários hormônios das glândulas adrenais, como a cortisona, importantes no controle dos níveis de sais minerais, como o potássio e o sódio. O LH e o FSH são indutores da puberdade e permitem, na vida adulta, que ocorra a ovulação na mulher. Também estimulam a função hormonal masculina e a produção de espermatozoides. Por fim, a hipófise também produz a prolactina, que, como o nome indica, está ligada ao estímulo pós-parto para que as glândulas mamárias produzam o leite essencial à nutrição do recém-nascido. Quando a hipófise funciona pouco, ou demais, quando a hipófise provoca uma produção exagerada de hormônio de crescimento antes da puberdade, pode ocorrer o gigantismo. O adolescente cresce de forma rápida e intensa, alcançando estatura digna de figurar no livro dos recordes. Quando o hormônio de crescimento é secretado em profusão na vida adulta, surge um problema chamado de acromegalia. Quando isso ocorre, há crescimento da face, mandíbulas, mãos, pés, órgãos internos, incluindo fígado e coração, vértebras e sistema ósseo em geral. Já a secreção anômala da prolactina pode levar a produzir leite fora do período de aleitamento pós-parto, problema conhecido como galactorreia. Durante a gravidez, a hipófise aumenta de volume, a circulação se amplia e a quantidade de hormônios produzidos se eleva. Logo depois do parto, a hipófise volta ao tamanho normal. Às vezes pode ocorrer um distúrbio circulatório que destrói parcialmente a hipófise no pós-parto. Esse fato leva à dramática falta de funções da pituitária, provocando a necessidade de reposição dos hormônios que estão faltando. 2. Tireoide e paratireoides, desintoxicação. Regula o metabolismo estimulando através do hormônio tiroxina que facilita e aumenta o consumo de oxigênio pelos tecidos do organismo. Também atua no crescimento, no desenvolvimento, na atividade nervosa e no metabolismo de carboidratos e gorduras. Purifica o organismo. Controla o nível de cálcio no sangue, calcitonina,
com efeitos sobre os sistemas muscular e circulatório e também produz o hormônio peptídeo, ligado à vitamina D. 3. Timo, centro de proteção do corpo. Função ligada ao sistema imunológico, linfático e renovação energética, abaixa a imunidade quando se está triste. Atua no sistema cardiorrespiratório, produz os linfócitos T, células especializadas na defesa do corpo. O timo está envolvido na força de contração muscular e na circulação linfática, controlando e regulando a circulação de energia. É o primeiro a ser afetado pelas atitudes mentais e pelos 3. Há uma conexão entre o primeiro e o 4 graus Celsius acra e entre a primeira e a quarta glândula. 4. Pâncreas, transmutador de alimentos densos em energia. É uma glândula mista, que segrega interna e externamente. Sua secreção externa é o suco pancreático que, lançado no duodeno, atua na digestão. Sua secreção interna é a insulina, que atua na absorção do açúcar pelas células do corpo. Na ausência de insulina, o açúcar do sangue não é adequadamente consumido pelas células, se acumulando de maneira irregular. Esse acúmulo do açúcar no sangue caracteriza a diabetes. 5. Gônadas, produzem as células germinativas masculinas, espermatozoides, e femininas, óvulos. Filtra os líquidos do sangue. Os ovários segregam os hormônios estrogênios, a progesterona e os androgênios. Os testículos têm função endócrina, produz o hormônio testosterona que desenvolve o músculo e o esqueleto sob o comando da hipófise. E tem uma função exócrina que produz o esperma. 6. Suprarrenais. A glândula menor interna segrega adrenalina e cortisona no sangue. A glândula maior segrega os hormônios esteroides, testosterona, progesterona e estrogênio. Esse processo é coordenado pela hipófise. 7. Pineal. Deixei esta glândula para o final, pois podemos prolongar mais uma explicação aprofundada. Também conhecida como epífase. Produz a melatonina, e induz os ciclos de sono. É um conversor energético, feito de cristais minerais num meio aquoso, um ponto de contato da raiz principal do cordão de prata, e também da ligação com o psicossoma. É a raiz do chakra coronário, logo acima do córtex cerebral. Ela determina o desenvolvimento orgânico, ou seja, quando começa e quando termina a adolescência. Ela também informa o ritmo que envelhecemos e a nossa suscetibilidade aos radicais livres. Ela controla todas as outras glândulas. Tudo que você capta de informação espiritual, será captado primeiro pelo espírito. O link para a informação chegar no cérebro físico, é a pineal. O que você pega pela clarividência, vai para o espírito primeiro. O canal para chegar no cérebro é a pineal. Ela é um canal de indução que transforma a energia espiritual em impulsos. Só que a pineal tem uma capacidade limitada de transformar em impulsos qualquer sensação. Ela transforma ideias para fornecê-las ao córtex cerebral. Para agir assim, ela tem que ser mais aquosa. Ela é fotossensível devido aos cristais e capta um tipo de luminosidade invisível, espiritual. Esses cristais se movimentam a partir da luz. Atualmente, devido à sua importância em cronobiologia, a pineal tem sido muito estudada. Assim, foi demonstrado que ela não se calcifica, e, sim, forma cristais de apatita, um mineral incolor composto por fosfato de cálcio que contém urânio em seu interior e, que tem sido estudado no Instituto de Física da Universidade de Campinas, Unicamp. A pineal está numa área cheia de líquido, por ser recoberta por uma lâmina de tecido corioide do terceiro ventrículo, local esse, que da mesma forma que em outros ventrículos cerebrais, circula o licor cérebro-espinhal. Segundo o físico espiritualista, Dr. Valdir Aguilera, os pensamentos são irradiações ondulatórias produzidas por vibrações do espírito, encarnado ou desencarnado. Ele não se propaga por ondas eletromagnéticas e sim, através de ondas vibratórias. E o ambiente líquido onde a pineal está localizada de certa forma facilitaria a captação dessas ondas vibratórias. Por outro lado, os cristais de apatia que essa glândula contém são capazes de captar campos eletromagnéticos.
É provável que seja então a interação desses dois fatores que fazem a pineal atuar como uma verdadeira antena vibrátil, e essa antena será tanto mais sensível quanto maior for o seu conteúdo de apatita. Segundo Jorge Andréa, médico psiquiatra, expositor e escritor espírita, que há muitos anos tem se dedicado aos estudos da mediunidade e das obsessões, afirma-nos nos alicerces do inconsciente, a tríade por excelência, da mais alta expressão no mecanismo mediúnico, representada, a, pela glândula pineal, b, pelos centros de energia vital ou chakras, c, pelo sistema neurovegetativo. Como podemos notar, a glândula pineal e o sistema neurovegetativo são órgãos do corpo físico e os centros de energia vital são órgãos do corpo perispiritual. A glândula pineal foi bastante conhecida dos antigos, fato observado através de descrições existentes. A escola de Alexandria participou ativamente dos estudos da pineal que achavam-se ligados a questões religiosas. Os gregos conheciam-na como conarium, e os latinos como pinealis, semelhante a uma pinha. Estes povos, em suas dissertações, localizavam na pineal o centro da vida. Mais tarde, os trabalhos sobre a glândula pineal se enriqueceram com estudos de de Graaf, Stenon e Descartes que, em 1677, fez uma minuciosa descrição da glândula, atribuindo-lhe papel relevante que se tornou conhecida até os nossos dias. Para ele, a alma é um misterioso hóspede da glândula pineal. No início do século XIX, embriologistas relacionaram a pineal ao terceiro olho de alguns répteis lacertídeos da Nova Zelândia e passaram a considerá-la como um órgão vestigial, abandonado pela natureza, o que atrasou, em muito, os estudos sobre a pineal. Porém, em 1954, vários estudiosos publicaram um livro como somatório crítico de toda a literatura existente sobre a glândula pineal, chegando a algumas conclusões que foram comprovadas em trabalhos subsequentes, que a glândula pineal passou de um órgão sensorial a uma glândula de secreção endócrina, entretanto, permanece sofrendo influência da luz, ou seja, a luz inativa pineal e a ausência de luz, ativa pineal. A pineal teria influência sobre o amadurecimento das glândulas sexuais ovários e testículos. Quando atuante, a pineal inibiria o desenvolvimento destas glândulas, e a inatividade da pineal permitiria o seu desenvolvimento, ocorrendo assim o aflorar da sexualidade. Seus hormônios favoreceriam o sono, diminuiriam crises convulsivas, sendo por isso conhecida como glândula da tranquilidade. Atuaria ainda como reguladora das funções da tireoide, pâncreas e suprarrenais. Seria ainda uma reguladora global do sistema nervoso central. Temos, até aqui, um ligeiro resumo do que a ciência oficial conhece hoje sobre a glândula pineal. Busquemos agora algumas considerações espíritas. Allan Kardec questiona aos espíritos: a faculdade mediúnica propriamente dita se radica no organismo, não depende da moral. Esta afirmação aguça-nos a curiosidade de pesquisar em torno da sede da mediunidade. Qual seria o órgão responsável por tal aquisição fundamental do espírito encarnado? Na época em que Kardec codificou o espiritismo, pouco se conhecia da anatomia e estrutura microscópica da pineal e muito menos ainda de suas funções. Com o avanço da ciência, porém, houve condições de recebermos informações mais amplas dos espíritos através das obras complementares da codificação. André Luiz é, sem dúvida alguma, o autor espiritual que mais amplas elucidações nos faz sobre o assunto. Em Missionários da Luz, André Luiz, estudando um médium psicógrafo com o instrutor Alexandre, observa a epífise, ou pineal, do médium que está a emitir intensa luminosidade azulada, e o instrutor Alexandre esclarece: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. André Luiz observa: reconheci que a glândula pineal do médium expedia luminosidade cada vez mais intensa. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e ao redor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes.
André Luiz prossegue narrando que vê: examinei atentamente os demais encarnados, em todos eles a pineal apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no médium em serviço. Alexandre esclarece: pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera espiritual. É na pineal que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. Em Evolução em Dois Mundos, que fala da evolução do cérebro, André Luiz explica a evolução da pineal, que deixou de ser um olho exterior, como era nos lacertídeos da Nova Zelândia, para fazer parte do cérebro em seu interior na zona mais nobre, o tálamo, relacionando as emoções mais sutis. Em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fornece ainda outras informações a André Luiz: não se trata de um órgão morto segundo as velhas suposições, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, e em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aos 14 anos aproximadamente, a glândula reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus maravilhosos mundos de sensações e impressões da esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examinando o inventário de suas paixões vividas em outras épocas, que reaparecem sob fortes impulsos. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata de certo modo os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Vemos então atribuídas à glândula pineal funções que só agora estão sendo esclarecidas pela ciência oficial. Segundo revelações dos instrutores espirituais, ela domina o campo da sexualidade e estabelece contato com o mundo extracorpóreo. Continuando as elucidações doutrinárias, voltemos a Missionários da Luz e vamos encontrar André Luiz surpreso com a amplitude de funções da pineal, e, a certa altura, interroga Alexandre sobre o papel das gônadas, testículos e ovários, no desencadeamento e preservação das energias sexuais. Alexandre esclarece: as glândulas genitais são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a pineal é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar nas energias geradoras. Considerações: a mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial. Como qualquer faculdade deste tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão que capte e outro que interprete. A hipótese é que a glândula pineal é um órgão sensorial da mediunidade, como um telefone celular, que capta as ondas do aspecto eletromagnético, que vem da dimensão espiritual, e o lóbulo frontal faz o juízo crítico da mensagem, auxiliado pelas demais áreas encefálicas. Nas observações realizadas com tomografia computadorizada e a ressonância magnética nos cristais da glândula pineal, foi detectada uma microcirculação sanguínea que os mantinha metabolicamente ativos e vivos. Acreditam-se que sejam estruturas diamagnéticas que repelem ligeiramente o campo magnético, cujas ondas se deixam ser ricocheteadas de um cristal ao outro. Isso é como um sequestro dos campos magnéticos pela glândula. Quanto mais cristais uma pessoa tem, mais possibilidades terá de captar as ondas eletromagnéticas. Os médiums ostensivos têm mais cristais. As relações entre o corpo físico e o espírito são totais. Não existe uma coisa separada da outra. A pessoa é um espírito. Por isso a influência espiritual tem repercussão biológica e os comportamentos psico-orgânicos têm influência sobre o espírito. Não existe raciocínio sem emoção. Somente a capacidade de amar constrói a verdadeira identidade das pessoas. Correspondência dos veículos de manifestação com os chakras.
Existem outras divisões feitas em outras filosofias, ordens ou religiões. Abaixo, temos a correlação entre os chakras e os corpos. 1. Coronário, consciência pura, Atman, espírito, sabedoria. 2. Frontal, corpo mental superior, intuição. 3. Laríngeo, corpo mental inferior, intelecto, inteligência. 4. Cardíaco, emoções superiores, sentimentos altruístas. 5. Umbilical, emoções densas, emoção comum. 6. Sacro, sexual duplo etérico, parte animal do homem. 7. Básico, corpo denso, homem selvagem. Corpo físico, corpo espiritual, corpo mental. Na projeciologia, dividimos nossos corpos em apenas 3, 2. Mental soma, corpo mental razão. 3. Psicossoma, corpo espiritual oscilação psíquica. 4. Soma, corpo físico instinto. Já na teosofia, é dividido em 7, 2. Corpo átmico. 3. Corpo intuitivo. 4. Corpo causal. 5. Corpo mental. 6. Corpo astral ou emocional. 7. Duplo etérico. 8. Corpo físico. Desenvolvimento espiritual e psicológico dos chakras. Equilíbrio X, desequilíbrio, bloqueios. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sacro, básico. Alienação espiritual, sem vontade de viver aqui na Terra. Desejo de controlar os outros com o seu conhecimento, apego ao poder de saber. Preconceito e dificuldade de aceitar o ponto de vista alheio, apego ao elemento criado ou expressado. Ódio, apego ao, compaixão, amoroso e alegre, prazer nos objetivos e relacionamento ou aquilo. Ideais, contentamento e compartilhamento. Rigidez emocional, flexibilidade, vitalizador, prazer em expressar fundamentalista, emocionalmente o eu, arrogância, apego ao domínio do ego. Nutrição, vitalidade e sexualidade, desequilíbrio, emoções modelador, prazer sensorial primitivas, taras, fantasias, de se alimentar, prazer apego aos sentidos físicos, físico, fluidez, gula, se trava pelo medo. Desintoxicação, renovação. Segurança, construtor, insegurança, não quer firmeza, adaptabilidade e viver mais, não tem os pés no chão, ancoragem terrestre. Transmutação, união, humildade com Deus, prazer da consciência cósmica. Visão larga e interdimensional, curioso aprendiz, clareza mental, percepção. Razão, lógica, organização na criatividade para poder veicular, expressão. Ativação do chakras. Para cada chakra do campo bioelétrico, existe um para-chakra localizado no psicossoma. Esses são necessários somente enquanto reencarnado, pois, espíritos não precisam de chakras. Quando sentimos a ativação dos chakras, é porque primeiramente foram ativados os para-chakras, cuja função é a indução ao funcionamento dos chakras. Quando mexemos com a energia do corpo, mexemos também com a energia espiritual. Ou seja, estamos treinando o controle espírito sobre a matéria. Treinando a nossa condição de realizar no corpo aquilo que se passa na nossa mente. Estamos dando um passo adiante no rumo de ter o controle sobre a nossa vida. Como possibilidade, estamos dando um passo na direção de termos a cura de qualquer doença feita pela vontade. Porém, estamos também mais próximos de, num momento de desequilíbrio emocional, facilitar a somatização de uma doença. Amigos, não somos seres desprovidos da emoção, portanto, temos que lidar com elas tirando o máximo possível de sentimentos que estão por trás das emoções. Devemos filtrar melhor o lado emocional. Quanto mais mexermos com energia, mais sensibilidade adquirimos. Vai depender do nosso discernimento como usá-la com sabedoria e sentimento. Rotação dos chakras. Os chakras coronário e básico são os chakras complementares. O fluxo energético de cada um ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo, alternando a intensidade. Porém,
geralmente o fluxo que vai do coronário ao básico seja mais intenso. Cada rotação é diferente em cada pessoa, pois ao reencarnar, o giro dependerá da formação celular, da genética, da energia do pai, da localização geográfica, da posição do feto. A pétala central é que determina a rotação. O sentido de rotação do coronário vai determinar a rotação equivalente dos outros chakras também. Eis, se a emanação de energia se faz com o giro para a esquerda, todos os outros chakras também serão assim. Exercício de ativação e abertura dos chakras. Básico: visualizar um quadrado vermelho embaixo desse chakra, na base da coluna, se imaginar sentado em cima desse quadrado e o planeta Terra embaixo de você. Mentalize-o pulsando e cheio de calor. Esse exercício é muito bom para pessoas doentes, anêmicas e fracas. Sacro: visualizar em cima desse chakra, um círculo amarelo com uma meia-lua branca no meio, pulsando. Melhora a digestão, dá fome, vontade de urinar e descansa a mente. Umbilical: visualize uma bola de fogo dourada por trás do umbigo pulsando. Cardíaco: visualize um coração violeta dentro da estrela de 6 pontas, estrela prânica, pulsando. Ou, só um círculo azul no meio do peito pulsando. Laríngeo: visualizar um triângulo de cabeça para baixo, com a ponta para baixo, de cor rosa e dentro um círculo branco pulsando na garganta. Frontal: visualizar um olho na parte frontal, testa, ou um olho dentro de um triângulo, com a ponta para cima, pulsando na testa. Coronário: visualizar uma coroa brilhante no alto da cabeça ou uma bola de luz amarela ou dourada, pulsando. Campo bioelétrico, duplo etérico. Primeiramente vamos fazer uma breve distinção. Quando falamos em duplo etérico, estamos nos referindo ao campo eletromagnético de uma matéria, por eis, uma parede, que não é um ser vivo e que contém um campo passivo. Já o campo bioelétrico, bio vem de corpo, nos referimos a um ser vivo, portanto, o corpo humano dispõe de um campo bioelétrico enquanto uma matéria passiva dispõe de um campo eletromagnético, ou seja, um duplo etérico passivo. Poderíamos também chamar o campo bioelétrico de duplo etérico ativo. Porém, chamaremos somente de campo bioelétrico já que estamos falando sobre o corpo humano. Portanto, é apenas um veículo energético que une o corpo humano ao psicossoma através do cordão de prata. É um invólucro vibratório, luminoso, vaporoso e provisório que envolve o corpo físico. É também chamado de corpo energético, corpo etérico, corpo vital ou de holochakra, cujo objetivo é manter a forma, a coesão da matéria, manter os átomos inteiros. A sua criação ocorre antes da concepção humana. Exemplo: existe um feto. Junto com ele, uma carga vital, que vem do plano astral que a própria natureza insere, mais o campo bioelétrico, duplo etérico, do corpo físico. Junta-se o campo bioelétrico dos pais com suas carências emocionais, genéticas, energéticas, karmáticas, etc., e fez com que um espírito se acople nesse campo por pura sintonia. Assim se faz o processo reencarnatório na maioria das vezes. O campo bioelétrico é ainda desconhecido pela medicina alopática, no entanto, é utilizado na medicina chinesa, e nos mecanismos de funcionamento da homeopatia, da acupuntura, do Duin e do Shiatsu. Diversas doenças humanas têm sua origem nas alterações energéticas entre o psicossoma e o corpo físico, ou seja, no campo bioelétrico. Para tanto basta observar a atuação das práticas da acupuntura e do Yin. Ele emerge da circulação de correntes elétricas através da rede nervosa, e ultrapassa as linhas plásticas externas do corpo humano mais ou menos 3 centímetros. As células para se reproduzirem e funcionarem num corpo humano, depende do campo bioelétrico. O campo bioelétrico ou holochakra, não possui órgãos sensoriais, não atua como veículo separado, individual, para a manifestação da consciência. Ele não é um instrumento de lucidez consciencial, ou seja, ele não porta consciência, e pode ser visto acompanhado por formações de vapor, neblina, névoa ou nuvens de fumaça.
É o principal responsável pela elaboração do ectoplasma, pois este é um dos seus componentes, junto com o cordão de prata e os chakras. A parte exteriorizada do duplo etérico interpenetra a aura humana. A aura espiritual pertence ao plano espiritual, enquanto que o campo bioelétrico pertence ao plano físico. Ele também reage a todos os pensamentos e emoções do indivíduo, influencia as funções e controla o metabolismo do corpo humano, atua na nutrição e reparação das células gastas ou enfermas, renovando-as. Muitos pesquisadores o chamam de intermediário energético, veículo que permite a continuação da vida humana, por isso ficaria difícil a sua projeção total fora do corpo humano, pois se isso ocorresse, acarretaria a morte biológica. Conclusão: sem o campo intermediário bioelétrico, duplo etérico, entre corpo físico e o psicossoma, a consciência não poderia utilizar as células de seu cérebro físico, pois as emanações do pensamento, oriundas do seu corpo mental, e as emanações emocionais, oriundas do seu psicossoma, não teriam acesso à matéria física. Se não fosse ele, um isolante do psicossoma em relação ao plano espiritual, nós veríamos sempre os espíritos. Sendo o campo bioelétrico a matriz energética do cordão de prata, ele é um elemento de importância vital nos processos projetivos. Dependendo da quantidade de campo bioelétrico na hora da projeção, o psicossoma projetado pode ter maior ou menor densidade, assim como maior ou menor lucidez. Soltura do campo bioelétrico. Condição de liberdade relativa do campo bioelétrico em relação aos outros corpos. Condição psicofísica do projetor, o projetor aconsciencial, após uma interiorização em que a consciência se percebe com o psicossoma, com ou sem o duplo etérico, fora do estado da coincidência, em plena vigília física ordinária, sem se sentir completamente integrado ao corpo humano. A condição da descoincidência vígil pode ser breve, ou natural, e prolongada, ou patológica. O fenômeno depende do fato de apresentar várias sensações fisiológicas inofensivas, quando se manifesta por curto período, ou doentias, quando se transformam em sintomas adstritos à parapatologia dos corpos extrafísicos da consciência, e se apresenta prolongada. Além disso, a descoincidência vígil pode ocorrer com mini-descoincidência ou com maxi-descoincidência dos veículos de manifestação consciencial. Sensações principais advindas da descoincidência vígil: ausência da sensação de peso corporal, sensação de caminhar no vazio, sensação do espaço expandido, perda da sensação táctil de solidez nos objetos físicos, inclusive dos alimentos sólidos através da boca e da gustação, predisposição permanente à instalação do estado vibracional, vacilações efêmeras nas atitudes, percepção de iluminação difusa e brilhante das e sobre as coisas e objetos físicos, etc., semi-interiorização. A descoincidência vígil, na essência do fenômeno, constitui uma semi-interiorização da consciência projetada com a diferença de ser mais durável. A descoincidência vígil temporária parece ser provocada essencialmente por alguma alteração no mecanismo da interiorização da consciência projetada, em alguns casos devido ao excesso de energia do psicossoma recém-projetado, em outros casos em razão da condição de soltura do duplo etérico, ou ainda de alto percentual de projetabilidade, além de fatores corriqueiros tais como exaltação emocional da consciência projetada, condição intervalar que às vezes surge entre duas projeções conscienciais assistidas, consecutivas, exteriorização do duplo etérico, etc. Como efeitos naturais da condição da descoincidência vígil breve podem ser citados: semiconsciência superficial no estado da vigília física ordinária, facilidade de obter outra projeção consciencial lúcida, imediata, porque a consciência, o psicossoma e o corpo humano permanecem predispostos a nova experiência, desperdício de energia consciencial que se exterioriza, durante algum tempo, sem finalidade aparente, etc. Efeitos da soltura, estado vibracional, balonemente, aura projetiva, arrepios agradáveis, manifestações neurovegetativas por todo o corpo, captação,
através das sensações de vibrações por todo o corpo, da presença de espíritos desencarnados, sem, contudo, vê-los. Fatores que predispõem o surgimento da condição de soltura do campo bioelétrico e que podem ser considerados como as suas causas essenciais. Estado vibracional, projeção assistencial, expansão da consciência, despertamento da Kundalini, abertura dos chakras, mediunidade, interferência do amparador, anestesia cirúrgica geral, chuveirada hidromagnética, exercícios respiratórios, circulação de energia, exteriorização energética. Fatores patológicos que induzem a soltura. Drogas e alcoolismo, ponto mediano, mediunidade desequilibrada. Epilepsia, uso de medicamentos, queda e pancada violenta, obsessão, esquizofrenia, trauma emocional profundo, despertamento prematuro da Kundalini, trabalho de magia negra. Quando se abre a mediunidade, o duplo e o psicossoma se descoincidem à esquerda do corpo físico, desvio magnético, à altura do baço, facilitando o intercâmbio com o mundo astral. Existem os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra, porém, ela também possui um duplo, que é composto da soma do éter físico de todos os corpos etéricos e seres existentes à sua superfície. Considerando-se que o duplo etérico da Terra interpenetra por todos os seus poros e interstícios físicos, transbordando numa aura gigantesca radioativa que se irradia a alguns quilômetros do seu contorno esférico, o certo é que também não coincidem no orbe a sua linha vertical magnética com a linha geográfica do Polo Norte ao Polo Sul. Verifica-se, assim, que também existe uma diferença entre a linha perpendicular dos polos geográficos com a perpendicular dos polos magnéticos, coisa que facilmente se pode comprovar pelo desvio da agulha magnética da bússola sempre aponta para o polo norte magnético mais à esquerda do mesmo polo geográfico. Como a função do duplo é amenizar as toxinas emocionais que sofre o corpo físico, no caso de o duplo etérico não conseguir reagir com os recursos do seu instinto, de modo a proteger o corpo físico contra uma explosão emocional do psicossoma, ele recebe um impulso de afastamento compulsório e neste caso cai instantaneamente a vitalidade orgânica do homem, o qual desmaia, correndo o risco de um infarte cardíaco de consequências fatais. No entanto, o duplo etérico, pelo seu instinto de defesa, mobiliza todos os recursos no sentido de evitar que os centros de forças etéricas se desintegrem por completo. Porém, quando, pela reação defensiva do duplo etérico, a descarga violenta do psicossoma não consegue atingir o corpo físico, então, essa carga de toxinas emocionais sofre um choque de retorno, tornando a fixar-se no psicossoma e nele fica instalada até que seja expurgada no seu presente ou noutra reencarnação futura, pois a única válvula de escape por onde esses venenos psíquicos podem ser expelidos é o corpo físico, o qual, para essa limpeza, sofre o traumatismo das moléstias específicas inerentes à causa que lhes dão origem. Trocas energéticas. O nosso campo bioelétrico assume uma certa característica dos nossos tecidos que vão ter um certo funcionamento de acordo com as nossas emoções e a nossa saúde, portanto, os nossos tecidos vão se manifestar externamente pelo nosso campo bioelétrico. Conclusão: quando se toca alguém ou algo, se troca energia. Há trocas energéticas somente com olhares, porém, feitas com o toque. A importância se fez maior devido à colaboração do nosso campo bioelétrico, duplo etérico. Aura humana. Latim, aura, sopro vital, sopro de ar. Atmosfera humana. É onde se localiza todo o reflexo das emoções e padrões de comportamento, interferindo no campo bioelétrico, duplo etérico. As formas de pensamento são realidades energéticas, observáveis, que irradiam cores de muita intensidade que se refletem na aura. Esses pensamentos podem ou não ser conscientes. Se esses pensamentos forem de origem negativa, como a interferência no campo bioelétrico, afetará também os tecidos do corpo físico gerando doenças somatizadas. A forma comum da aura é um grande ovoide vibrante,
atravessado por muitas correntes de luz, em constante movimento de raios e turbilhões. A aura interpenetra o corpo físico e se irradia além. Ela funciona como sistema de alerta, defesa ou radar psíquico, geralmente não percebido pelas pessoas que não têm a clarividência aberta. Ela não se submete à hipocrisia humana porque reflete sempre a imagem exata, nua e crua, do indivíduo. A nossa aura se movimenta harmonicamente quando não nos desequilibramos emocionalmente. Só para a sua curiosidade, o desequilíbrio emocional gera uma reprodução celular desordenada que poderá gerar uma doença. Aparece na aura uma camada escura na área que tem menos troca de energia e baixo nível vibratório. Nessa área é emanado pouco luz e tem uma velocidade de troca lenta, impedindo que nossa aura fique em harmonia. Quanto mais grossa a emoção, menor a quantidade de troca dela. Classificação atmosférica da aura. 1. O brilho. 2. Se dilata. 3. Perturbada ou calma. Temperamento. 4. Enferma ou sadia. Existe a aura da cabeça, também chamada de nimbo, halo, auréola, que quando escura, aponta a aproximação da morte breve da pessoa. 5. Maculada ou pura, estreita ou larga, conforme a intensidade das emoções, se contrai ou apagada ou brilhante, conforme as emoções, intensifica ou esmaece. 6. Multicor ou unicor, sensações. A qualidade dos pensamentos e sentimentos determina a sua coloração. 7. Antipática ou empática. Fazemos constantemente acoplamentos áuricos energéticos entre pessoas, coisas, animais e ambientes. Acoplamento áurico, interfusão ou junção temporária das auras energéticas dos veículos de manifestação de duas ou mais consciências. Todas as ocorrências de acoplamentos evidenciam o processo sutil que torna possível o intercâmbio de emoções, ou seja, das reações afetivas de grande intensidade. Dentre as emoções básicas se incluem a alegria, o desgosto, dor, o medo, a cólera, o amor, a repugnância, etc. De tais emoções sobrevêm outras condições conscienciais tais como a atração, a compatibilidade, a concórdia, a harmonia, a compaixão, a união, a integração entre duas ou mais entidades, o que ocorre intensamente no estado do acoplamento áurico. Segundo a teoria que visa a pesquisa, os acoplamentos áuricos mais comuns são de pares de consciências, mas podem existir os acoplamentos áuricos com trios de consciências, inclusive trigêmeos, e os acoplamentos áuricos de grupos de consciências, ou campos de consciência. O acoplamento áurico apresenta contágios energéticos, e simples dupla áurica pode se ampliar até formar um grupo áurico, ou consciência unificada, com profunda interação psíquica, em que as aptidões paranormais isoladas se reforçam umas às outras. Os acoplamentos áuricos podem ser classificados, de modo geral, em fisiológicos e patológicos. Fisiológicos, os acoplamentos áuricos fisiológicos, naturais, abrangem várias categorias de duplas ou mais seres tais como estas 20, almas irmãs ou pessoas profundamente amigas, casal de apaixonados física e extrafisicamente, doador-receptor de energia terapêutica, por exemplo, transmissão de passes energéticos, emissor-receptor de mensagem telepática, esposo-esposa, gêmeos, gestante-feto, líder-liderado, seja dupla de políticos ou dupla de religiosos, mãe-filhos, médium-mentor espiritual, médium psicofônico comunicante, mestre extrafísico-discípulo, pai-filho, professor-pupilo, médico-paciente, profeta-intérprete, projetor-amparador, galinha-pintinhos, certas crias, filhotes, etc. Patológicos. Os acoplamentos áuricos patológicos mais frequentes são dupla obsediado-obsessor, simbioses animais, trio gestante-obsediado-obsessor, etc. Pode ser também um grupo de enfermos, manifestações de convulsionários, histerias coletivas, pessoas amotinadas, multidão num quebra-quebra, etc. As projeções da consciência facultam pouco a pouco à consciência encarnada constatar, extrafísica e diretamente,
e até fazer uso da realidade das afinidades e das antipatias, às vezes profundamente chocantes, dos acoplamentos áuricos entre as criaturas. Formas de pensamentos. Segundo o pesquisador Charles Webster Leadbeater, um clarividente de alto gabarito da época, formas de pensamento são as formas energéticas produzidas pelo pensamento, a partir do corpo mental do emissor, e que se revestem da energia circundante no plano extrafísico onde se manifestam, tornando-se,